Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, trazer gente pro projeto, fazer a plaquinha chegar pra gente botar aqui no cenário, a plaquinha de 1000 inscritos. Estamos chegando, tá devagar, mas estamos chegando. Os 2 primeiros anos do canal é sofrimento. Por exemplo, eu poderia comprar inscrito aqui em Mauá, tem um mural lá, compre 1000 inscritos no Instagram, R$25. Não, não vou fazer isso, porque é uma mentira. O legal do canal é ele ser orgânico, as pessoas virem para assistir, para participar, para deixar comentário. Você botar um monte... Eu não participo de nenhum esquema de ter inscrito, tá? Não condeno quem faz isso, cada um com a sua brisa, mas eu acho que para funcionar, para eu ter os meus... eu dou muita avaliação para meus alunos, autoavaliação. E aí, geralmente, a turma que tem a primeira autoavaliação comigo fala: é só te elogiar, professor? Eu falo: não, eu sei o quanto eu sou magnífico. Não, tem que ser sincero. Muita coisa que eu mudei dando aula foram em autoavaliações. O aluno fala: ó, você fala rápido demais, às vezes você viaja demais nas ideias, você começa a contar uma história, vai passando para outra e nunca termina uma. Então eu mudei muita coisa. Uma das atividades mais legais que eu fazia, que agora mudou o esquema de chamada do Estado, que era a palavra da chamada, que foi ideia de alunos, né? Um monte de coisa que eu tento fazer, os livros que a gente faz de português foram ideias de alunos que falaram isso várias vezes. Ó, vamos, por que você não deixa de fazer livro, decorar, fazer a capa? Pô, ideia legal pra caramba. Então a gente mantém esse esquema de crescer juntos aqui, de vocês que estão assistindo fazer parte do canal integralmente, sugerindo, corrigindo, fazendo observações, fazendo pedidos, né? Essa introdução ficou longa demais. Então, hoje eu recomendo série da Netflix, tem 3 temporadas só, chama O Império Romano, muito legal. E aí, como é que ela funciona? Que eu acho muito legal esse tipo. Ela é do mesmo esquema que eu falei aqui do vídeo dos piratas, que eu falei do vídeo dos samurais. O que ela faz? Ela pega e conta historicamente em cada temporada um período do Império Romano. Ela vai contar a história de um imperador. E, enquanto ela vai narrando, você vai ter atores muito bons, tá? É muito legal a qualidade da representação deles, a qualidade da fotografia, trilha sonora. Daria para ter feito uma série mesmo com uma gravação desse nível. E especialistas no Império Romano, professores de universidades, pesquisadores, dando o contexto histórico e político desses momentos. Então ela vai intercalando com depoimentos, com pessoas falando: ó, no Império Romano, o Calígula, o Júlio César, ele era visto desse jeito. Quando ele fez isso, foi um caos total. E ao mesmo tempo você vai tendo as histórias sendo interpretadas. Então ela tem 3 temporadas, por enquanto parece que não vai ter mais, né? Dessa série tem o Império Otomano, que depois eu vou fazer aqui, que é muito legal também. Mas você tem a primeira temporada, que é de 2016, ela conta a história do Cômodos. O Cômodos, para quem não sabe, é a história do gladiador, né? Que eu já falei também aqui na história do Império Romano. E é legal porque eles fazem assim, independente, por exemplo, o do Cômodos aqui, eu já falei na queda do Império Romano. Você tem isso romantizado. E nesse caso, esta série, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar os dados históricos do que aconteceu. Então, o que é lenda e o que é verdade. Então, o Cômodos ter matado o próprio pai, por que foi essa motivação? Por que ele começou a investir naqueles espetáculos sangrentos na arena, né? Aí você vai ter, por exemplo, a história do Júlio César, e é legal porque eles não têm cronologia na ordem que vai, tá? Pra você ter uma ideia, o Cômodos vai estar lá no fim, ele é o imperador da fase final de Roma.
Você vai ter, por exemplo, o Júlio César, que ele está na fase áurea do que uma pré-fase áurea. Na verdade, o imperador da fase áurea é o Augusto, né? Mas o Augusto ele vai ser feito e os parâmetros deles vão surgir dentro da história do Júlio César, como eu falei lá no vídeo do Roma. E aí a mesma coisa, quais eram as motivações do Júlio César, o apetite sexual que ele tinha muito grande, o lance de como ele gostava de usar o sexo para poder subir politicamente, né? As lendas e histórias verdadeiras, o lance da epilepsia dele. Então é muito legal. E de novo, ótimas interpretações, ambientações, o modo como... E é muito legal como eles equilibram essa narrativa entre a história sendo representada por atores e os comentários que vão fazendo você ter um crescendo disso dos especialistas. Muito legal. Essa aí foi em 2018. E 2019, que foi a última temporada, que é outra que é sensacional, assim, é a história do Calígula, né? Que era um menino que foi... eu não gosto de misturar isso, mas é muito doido. O Calígula, o pai dele foi o Germano, um grande comandante dos soldados romanos. E ele foi traído e foi assassinado, porque a ideia é que ele seria um imperador que seria... o imperador tinha muito apreço por ele. E por medo do Germano poder assumir alguma coisa, eles matam o Germano. E aí o Calígula, ele... Calígula quer dizer o pequeno... era o pequeno... Puta, agora eu não lembro o que é. Mas que era uma expressão militar. Por quê? Porque o Calígula, desde pequeno, esteve sempre junto com os soldados romanos, participando e tal. E você vai ver, o Calígula, ele vira um refém vivo do tio dele, e depois ele vai matar esse tio e vai tomar o império. E aí o Calígula vai mudar da água para o vinho. Então ele é um cara que ele foi humilhado como jovem, né? E tem um ressentimento muito grande pelo exército que ele fazia parte, e ele vai tentar humilhar esse exército e esse poder que sempre humilhou. E aí você lembra da história de um político que foi militar, e os militares colocaram com desonra, né? E depois ele virou um político que ninguém dava valor para ele, e depois ele virou o imperador, né? Pelo menos ele acha que ele é o imperador. E a ideia dele é de destruir essas instituições do Calígula, e esse imperador do Brasil aí, que acha que é imperador do Brasil, de destruir as instituições para mostrar o desprezo que ele tem por elas. É muito louco, é muito interessante. O Calígula, por exemplo, ele gostava de seduzir as mulheres dos senadores, de todo mundo, e durante uma festa levar lá, mandar ver a mulher e voltar e falar como é que tinha sido a performance dela, da score, porque ele era imperador, ele podia fazer isso. O lance, por exemplo, dele ter proclamado o Incitatus, o cavalo que ele amava loucamente, como senador, o grande lance, ele estava louco. Não é isso, não. Era para mostrar o desprezo que ele tinha pelo Senado. O meu cavalo é um senador tão bom quanto qualquer um de vocês. Nenhuma atitude política, e é muito legal nesse seriado, né, é um seriado, é uma série documental, mas é uma série que tem interpretação. É muito louco isso quando você pega essas séries assim, precisava criar uma classificação para ela aqui. Aqui depois, série documentário aparece. E ela é canadense, tá? Ela aparenta ser europeia, mas ela na verdade é canadense. Que é um lugar mais barato para filmar também, né? Tem esse detalhe. Tem muitas produções canadenses em determinados momentos de crise do mercado, porque lá acaba sendo muito mais barato para filmar. Como a Europa foi um tempo, mas que depois, com a valorização do euro, se tornou muito cara, assim. Então você pega e vê em todos eles as aspirações de poder e, ao mesmo tempo, o desprezo pela instituição que eles passam a ter. O Júlio César, ele queria ter uma grandiosidade, mas que ele seria o imperador, ele seria
o Deus na Terra, né? O enviado dos deuses na Terra, mas que por isso mesmo o desprezo dele pelos demais. No caso do Cômodos, uma coisa mais indolente, mais de poder mesmo em si, e não ter essa megalomania. E no caso do Calígula, uma mistura de ambos. Aí o Calígula vai ter problema de doença venérea. O Calígula vai se apaixonar pela irmã, vai querer ter filho com a irmã, e isso vai ser uma coisa que vai causar um grande problema no Império. As pessoas vão ver isso de uma maneira muito complicada. Então é muito legal, vale a pena. Então eu recomendo, série da Netflix, O Império Romano, as 3 temporadas. Vale muito a pena ver. Vamos dar uma olhadinha no poema. Opa! O poema... Epa, eu não peguei o poema. Vixe Maria! E agora, hein? Como é que a gente faz? O muito doido disso, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar a palavra poder e vamos ver o que vai aparecer. Então a música do... Olha só a enrolação aqui para poder chegar no poema. Até o poema aparecer. Do Arnaldo Antunes, que chama Poder. E aí você pensa na ideia no substantivo, do poder, de poderoso. E na verdade, a relação dela, de que ele fala, ele usa o pode como verbo, então pode fazer isso, pode não sei o que, é muito doido isso. A palavra tem o poder. Aqui é muito doido como o lance da palavra, do que é dito sobre mim, do que eu coloco como lei e as pessoas não concordam, mas me veem como imperador no caso deles ali. Quem assistiu Roma, que fez o vídeo que eu fiz sobre a série Roma, tem muito isso. O cara que ficava no púlpito, na praça, falando das coisas que o imperador tinha decidido, e aí ele muda do dia para o outro, assim, fala, não, hoje nós vamos receber o nosso querido Júlio César, que foi há 6 meses antes colocado como persona não grata, que ele queria invadir Roma e tal, e aí ele vira para não, o nosso querido, como a palavra é volátil, como o poder da palavra, junto com ações também, transformam a história da gente e do mundo. A palavra tem o poder. A palavra tem o poder. Ela cria mundos e refúgios secretos, onde a mente pode se esconder e viver tudo intensamente, mesmo o que nos foi negado ou tirado com ou sem a nossa permissão. Ela acalenta, ela abre caminhos, faz sorrir e faz sonhar. Porém, ela é dúbia, depende da interpretação alheia, e os gestos, olhares e tons que traz consigo podem desdizer a sua mensagem. Ela pode destruir sem usar paus e pedras e tornar lugares encantados em castelos mal assombrados, aprisionando o espírito humano sem parede nenhuma. E entre adjetivos e substantivos, trilhando por tempos verbais, ela pode reconstruir tudo, antes do último ponto final. Você vê o poder das palavras, tudo que foi dito, tudo que foi escrito, e como esses documentários estão trazendo coisas que a gente está vendo, que a gente acreditava como uma verdade absoluta, sobre essas figuras, que elas estão mudando. E essa nova palavra está mudando a nossa visão. Dá uma forçada aqui, mas esse poema é legal, e o que ele diz aí é interessante. Diz aí, você já assistiu essa série da Netflix? Conhecia? Tenta dar uma assistida, se já assistiu, fala aí o que você acha. Se eu esqueci de mencionar alguma coisa importante, dê seu like, seu dislike, se inscreva no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.